Fiquemos de pé, irmãos, para a leitura da Palavra de Deus, no texto bíblico que servirá de base para meditarmos nesta noite, subordinados ao tema Quando Vemos a Glória de Deus. Isaías, capítulo 6, versículos de 1 a 13, todo o capítulo 6. Nós podemos abrir, podemos acessar e acompanhar também a projeção do texto bíblico. E você em casa pode acompanhar também na sua tela. Diz assim a palavra do Senhor. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvi, ouvi e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhes os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então disse eu: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, e a terra seja de todo assolada. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas, se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como terebinto e como carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco. Assim, a santa semente é o seu toco. Que Deus nos abençoe com a compreensão e nos capacite para praticar a palavra do Senhor. Podemos assentar, irmãos. Houve um tempo em que se respeitava um templo religioso. Infelizmente, a degeneração moral tem levado nossa sociedade a perder certos referenciais, certas balizas. Mas essa decadência moral e espiritual tem uma causa: é a perda da visão da glória de Deus. E Hayden Wilson Tozer, conhecido como A.W. Tozer, pastor e escritor norte-americano, falando sobre essa decadência moral no século XX, início do século XX, quando iniciou seu ministério, disse o seguinte: a única maneira de recuperarmos nossas perdas espirituais consiste em voltarmos à origem das mesmas e perceber ou proceder às correções necessárias, como a verdade exige que façamos. A causa de nossos problemas está no declínio do conhecimento do que é santo. Uma redescoberta da majestade de Deus nos levará a passos largos pelo caminho da cura.
É impossível manter sãs as nossas práticas morais e retas as nossas atitudes interiores se a nossa ideia de Deus for errônea e inadequada. Se quisermos trazer de volta às nossas vidas o poder espiritual, temos de começar a pensar em Deus de uma forma mais aproximada do que Ele realmente se assemelha. Uma das marcas de A.W. Tozer é esta ênfase na santidade de Deus. E a glória de Deus nada mais é do que o resplendor, a beleza da santidade de Deus. É como a santidade de Deus se revela de várias maneiras, como nesta narrativa belíssima e ao mesmo tempo tão rica que nós lemos agora da chamada do profeta Isaías. E o profeta Isaías, assim como A.W. Tozer, no seu tempo, muito tempo antes, por volta do ano 740, alguns conseguem precisar a data em 739, no ano da morte do rei Uzias, é assim que o texto diz, o povo de Judá estava experimentando uma decadência moral e espiritual. As tribos do norte, as 10 tribos que se tornaram o que veio a ser chamado de reino de Israel, já estava num processo muito mais avançado de decomposição moral, de abandono da idolatria. Aliás, desde o início do reino do norte foi assim. Mas agora o reino de Judá, o reino do sul também estava abandonando a lei, estava praticando a idolatria. Apesar do crescimento econômico, havia uma degradação espiritual. Veja que curioso. O rei Uzias, que governou pelo menos 50 ou 55 anos, foi um homem muito abençoado por Deus com sabedoria. Desde a sua juventude, ele criou, e a história registra isso, muitas inovações na área militar e também nas construções civis. E o povo de Judá prosperou muito, mas é impressionante como o princípio é o mesmo. Toda vez que nós estamos num processo de prosperidade, alcançando resultados do nosso trabalho, nós temos a tentação de nos desviarmos de uma adoração mais intensa, mais profunda com o nosso Deus. Devemos sempre ouvir a voz da profecia. Era o que estava acontecendo aqui, inclusive, no auge do seu governo, o rei Uzias foi punido por Deus, porque ele foi além do seu limite e quis acender o incenso no templo. E por isso, como está em 2 Crônicas 26, quando o rei extrapolou os seus limites, porque o povo de Israel, meus irmãos, é um povo diferenciado na história. Em todos os povos da época, o rei ou era Deus ou era o próprio sacerdote, ou era o líder espiritual. Israel era diferente. Rei, é eleito por Deus para governar, mas tem um sacerdote e tem um profeta. E cada um tem o seu limite de atuação. O rei extrapolou esse limite e foi punido, morreu então de lepra. E esse ano da morte do rei Uzias foi um ano de muita tristeza, inclusive para o próprio Isaías. Porque o povo tinha uma expectativa de que Israel e Judá iria expandir e a glória de Deus ia ser conhecida através daquele reino próspero. Mas, infelizmente, além da morte de Uzias, punido pelo seu pecado, estava acontecendo no cenário internacional um movimento que veio depois a acabar com o reino do norte, Israel, o avanço do império assírio. Por isso, Judá, como nós lemos hoje no capítulo 7 e no capítulo 8, o Rogério leu hoje, Judá está ameaçado diante desse movimento, porque o reino de Israel, a Síria e outros reinos estão se unindo para tentar conter o avanço do império assírio. Então é um tempo difícil, internamente na nação de Israel, pessoalmente para Isaías, porque é possível pensar numa proximidade com a família real, mas também em todo o mundo daquela época. É nesse tempo, meus irmãos, extremamente difícil, quando as estruturas estão abaladas,
que Isaías então tem uma visão da glória de Deus. No tempo difícil, como o que vivemos, nós precisamos recuperar a visão da majestade de Deus, da sua santidade. Então os versículos de 1 a 5 nos mostram que Isaías está no templo e ele se vê então diante de uma teofania. Hoje pela manhã nós usamos esse termo que significa uma manifestação visível de Deus. Deus é um Deus invisível, porque Ele é verdadeiro. Mas Ele se manifesta na história da sua revelação para o povo. E aqui, meus irmãos, uma manifestação visível de Deus que mistura elementos do templo e de um trono e de uma corte real, celestial. Veja que aqui nós temos então Isaías vendo a glória de Deus encher o templo, mas é como se ele estivesse posicionado diante do santuário e a arca do Senhor, se ele estava nessa posição, provavelmente estava, seria então o estrado desse trono celestial, e ele vê ainda outros elementos, além desse trono invisível, de um Deus invisível, ele também ouve criaturas celestiais cantando santo, santo, santo. São serafins, são seres angelicais, que com o seu canto, que enfatizam a santidade de Deus, fazem os limiares, as bases do templo se moverem, a ponto de Isaías reconhecer nessa visão que não só aquele lugar onde ele estava, não só a sua vida interior, mas toda a terra estava cheia da glória do Senhor. Veja o versículo 3: Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, Jeová de Sebaote. Toda a terra está cheia da sua glória. É esse o cântico que Isaías ouve, é esta visão que ele tem, uma glória que não é apenas para ele pessoalmente, não é apenas capaz de encher o templo onde ele está, mas enche toda a terra, ou seja, toda a criação revela a glória de Deus. Isaías então experimenta profundamente a Deus numa visão sublime da sua glória. E diante desta revelação, ele reconhece o seu pecado, é purificado pela graça de Deus, que poupa a sua vida, que o purifica, que retira e perdoa o seu pecado, e então assim o prepara para a sua missão esta diante da qual ele mesmo se voluntaria, ele mesmo se apresenta. Aqui, meus irmãos, mais uma vez nós devemos ler a palavra de Deus à luz da sua revelação completa, à luz dos evangelhos, para entendermos melhor o que significa a visão da glória de Deus, para não usarmos um termo aqui apenas abstrato, mas conferirmos o que o evangelho revela, e nós percebemos, pela leitura da Bíblia como um todo, que a glória de Deus sempre se manifesta juntamente com a sua graça. A glória de Deus é a beleza da santidade de Deus. Nós podemos entender melhor isso através de uma comparação. Se você está diante de uma flor, você como observador comum, você será encantado pela beleza dessa flor, é como ela lhe atingiu. Mas se um botânico parar para observar aquela flor, ele terá outra visão. Com certeza uma visão baseada nas teorias que ele estudou. Agora, se uma criança contemplar aquela flor, ela terá uma outra visão. Ou seja, a beleza é a mesma, mas ela é complexa, ela é rica e ela tem diversos ângulos. A glória de Deus é a manifestação da santidade de Deus, do ser de Deus. Nós podemos ter experiências com a glória de Deus, que é o resplendor, a beleza da sua santidade, mas não quer dizer que nós vamos conhecer a Deus plenamente como Ele é. Porque é impossível para nós absorvermos o ser de Deus. É o contrário, Ele nos absorve. Ele nos criou e criou para si, para a sua glória.
O que significa que Ele nos criou para conhecê-lo e para termos um relacionamento com Ele. É isso que significa que Ele nos criou para a sua glória. Mas a glória de Deus sempre se manifesta juntamente com a revelação da sua graça, porque é impossível, diante da santidade de Deus, resistirmos de pé. É impossível nos mantermos em relacionamento com Deus se não for pela sua graça. E a graça significa a aceitação de pecadores. Nós que nos desviamos da glória de Deus, que caímos da glória de Deus, que ficamos aquém no relacionamento com Deus. Podemos ter então, pela sua graça, uma revelação da sua glória e somos de novo convidados a retomarmos o relacionamento com Ele, a nos voltarmos para Ele, a nos reconciliarmos com Ele, a nos convertermos a Ele. Agora, como eu disse, o que a palavra de Deus nos revela de mais profundo é que em Jesus nós temos a revelação completa da glória e da graça. Em Jesus a glória e a graça se manifestam conjuntamente, se encontram. Vamos, meus irmãos, então conferir, antes de voltarmos para Isaías, João capítulo 1, versículo 14. Evangelho de João 1,14 diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Graça e glória, glória e graça juntos na pessoa de Jesus. O versículo 18 diz: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. O próprio Deus se revelou na pessoa de Cristo. Vejam, meus irmãos, que nós não estamos desconectados do livro de Isaías, porque quando lemos João falando da glória de Deus na pessoa histórica de Jesus de Nazaré, o nosso Senhor e Salvador, ele faz referência ao próprio Isaías no capítulo 12, quando o próprio Senhor usa o profeta Isaías, o evangelista aproveita e faz uma nota. João, discípulo amado, que escreveu esse evangelho, capítulo 12, versículo 41, disse: isto disse Isaías, porque viu a glória dele e falou a respeito dele. Voltamos então para o templo e para a visão que Isaías teve. Quem Isaías viu? O Senhor Jesus, o Filho de Deus. E João aqui nos ajuda a compreendermos isso. Isaías disse que as pessoas teriam seus corações endurecidos, porque o sol que amolece o gelo endurece o barro, ou seja, a glória de Deus, quando se revela, vai revelar o pecado que está no coração do pecador, ou seja, vai endurecê-lo, porque vai revelar o quanto ele é rebelde contra Deus. Mas essa mesma glória, quando se revela, é capaz de convidar, de abrir a porta da graça para o pecador que se arrepende. Então, quando Isaías fez isso na missão que recebeu de Deus, ele fez porque havia recebido uma visão do Senhor Jesus. Em Jesus, a glória e a graça de Deus se encontram. E eu quero encerrar essa breve passagem pelo Evangelho de João, respondendo uma pergunta que é importante para mim e para você hoje. Porque nós não estamos em 740 a.C., nem no tempo em que Jesus estava em carne aqui. Nós estamos 2000 anos depois. E como é que nós podemos ver hoje a glória de Deus? Veja que no capítulo 20 de João, Tomé, que havia duvidado da sua ressurreição, no versículo 27, capítulo 20, versículo 27 de João, ouve de Jesus: Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Agora 28 e 29. Respondeu-lhe Tomé: Senhor Deus, Senhor meu e Deus meu. Naquele momento então, ele pôde reconhecer que Jesus revelava plenamente a glória de Deus. E ele exclamou: Senhor meu e Deus meu. Ele viu, ele tocou, ele foi incrédulo e se tornou crente.
Mas Jesus diz no verso 29, disse-lhe Jesus, porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Então você que está aqui nesta noite ainda não teve uma visão da glória de Deus, você que está em casa e não pode declarar que já teve uma visão da glória de Deus, como é que você pode ter essa visão? A palavra de Deus nos diz, pela fé. Pela fé. Está diante de você então a palavra de Deus. Está agindo em você com poder o Espírito Santo, que convence do pecado, da justiça e do juízo. Está reunida aqui com você a igreja do Senhor, o corpo do Senhor que se reúne na face da terra. Diante de todos esses elementos, você então é desafiado a contemplar pela fé a glória de Deus. Nós precisamos reconhecer esta glória que se manifestou na história, especialmente na pessoa de Jesus. Porque esta visão da glória de Deus e a experiência automática, instantânea com a sua graça, porque é impossível conhecer a Deus e sua glória sem que seja através da sua graça, são indispensáveis para a vida do cristão. É impossível ser cristão sem ter essa experiência, sem ter uma experiência pessoal com o Senhor Jesus. A vida cristã não é um discurso, a vida cristã não é a participação numa agremiação religiosa, a vida cristã é vida na vida, é experiência pessoal com o Cristo vivo, que morreu, mas ressuscitou, e você pode testemunhar, você pode experimentar isso. E quando você experimenta pela fé, quando você dá esse salto, quando você compreende a urgência de viver e de ajustar toda a sua vida em função da glória de Deus, da sua santidade, do seu governo sobre todas as coisas, do seu propósito em sua vida, você consegue enxergar então o quanto é pecador, somente diante da santidade de Deus, somente diante dos serafins, essas criaturas celestes, poderosas, que cantam santo, santo, santo. Muito mais do que serafins, o próprio Deus veio e assumiu a forma humana. E Ele, pelo Espírito Santo, está hoje tocando em seu coração, chamando você para um compromisso com Deus. E quando a glória de Deus se revela, de uma forma talvez inusitada, através de uma música, através de um momento de oração, através da conversa com um amigo, através da leitura bíblica, você sozinho no seu quarto, numa viagem que você fez, na participação em um evento, seja lá como for. Para Moisés foi pastoreando as ovelhas, o rebanho do seu sogro. Para Gideão foi malhando o trigo no lagar, como nós vimos, não importa. Pedro, Tiago e João estavam guardando suas redes na praia. É assim, na vida, Deus se revela na vida. E quando você abre o seu coração pela fé, você pode contemplar a glória do Senhor. E um sinal imediato, uma prova de que você contemplou a glória do Senhor, é que automaticamente, diante da santidade de Deus, você vê o seu pecado. Ai de mim, que estou perdido, sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Aquela revelação havia abalado os limiares do templo. A nação estava abalada pelo pecado da idolatria, mas agora é o próprio Isaías que é abalado. Você já viveu a experiência de perceber a sua estrutura de vida sendo abalada? A sua estrutura de vida. Quando você olha para esse esquema racional que nós construímos, passado, presente, futuro, que está aqui nesse relógio, e a gente organiza os nossos planos, os nossos sonhos, e nós calculamos, e nós projetamos, e de repente, por uma experiência que não estava prevista, nós nos sentimos abalados, não sabemos o que fazer, é uma perda, uma doença, um conflito, seja o que for. Mas quando Deus revela a sua glória, nós vamos saber, porque nós vamos reconhecer o nosso pecado. A visão da glória de Deus nos leva a reconhecer que a nossa estrutura não é capaz
de suportar a vida. Eu estava comentando essa semana com alguns irmãos, me parece que foi no próprio encontro da Sociedade de Homens, que, aliás, não, foi na conversa com um irmão, lembrando de Jeremias escrevendo Lamentações e dizendo: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, e elas se renovam a cada manhã. E a nossa compreensão é: um dia é capaz de consumir a minha vida. Um dia, se não for a misericórdia do Senhor, a minha vida é consumida. Em um dia, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E elas se renovam a cada manhã. Então, sem as misericórdias do Senhor, um dia é capaz de consumir a minha vida, de me destruir. Esta é a visão da glória de Deus, perceber a minha fragilidade, a minha fraqueza, a minha incapacidade. Enquanto eu não me convenço disso, eu não estou preparado para ter esse relacionamento que Deus quer ter comigo, baseado na sua santidade. Não é do meu jeito, não são as minhas regras, é um Deus santo que me chama para si, para um relacionamento com Ele. Eu vivi uma experiência inusitada, irmãos, que me encorajei a compartilhar. Muito embora seja hilária, mas eu creio que servirá para ilustrar o que nós estamos aprendendo com a palavra de Deus. No final do curso de teologia, eu vivi um momento de acúmulo de muitas atividades, o próprio curso, TCC. Aliás, graças a Deus, essa história de TCC está acabando, né? Agora é artigo. Não sei se para melhor ou para pior, mas está mudando. Era o TCC. Você fazia um ano de disciplinas de preparação para escrever o TCC. Ainda tinha um curso de letras na universidade, que eu ainda estava cursando presencialmente, uma congregação que viria a se tornar igreja no ano seguinte. E eu sei que uma das últimas disciplinas, uma disciplina de um querido professor, Jair Santos, na última atividade, sinceramente, meus irmãos, eu confesso, eu perdi a ementa daquela atividade, eu perdi o que foi cobrado, as questões, eram 2 questões. E aí aquilo foi se acumulando e eu atrasei, e agora? Onde estão as questões? Não dava nem mais tempo de procurar os colegas, eles já estavam em outras atividades. E o que é que me ocorreu? Eu não sei as questões, então eu vou fazer o seguinte, eu vou elaborar 2 questões e vou responder essas 2 questões. Fiz assim e apresentei a atividade. O professor Jair, então, leu e na turma, numa das últimas aulas, em tom de brincadeira, disse: Petrone, eu achei muito interessante as questões que você elaborou. Agora, interessante, né? Não são as que eu pedi. E agora, o que eu faço com você? Eu me lembrei dessa história, meditando nesse texto, e o pastor Jair sempre foi muito brincalhão. Depois ele foi gracioso comigo e não me permitiu perder aquela disciplina. Mas o que me ocorreu é que, na vida, nós temos a tendência de elaborar os critérios que julgarão a nossa justiça. Isso se chama autojustificação. Nós temos uma tendência humana a querer estabelecer as regras do jogo. É por esse critério, porque na verdade eu só fiz isso porque eu nasci num lar assim, porque os meus pais foram desse jeito, porque eu venho de tal origem, e o meu comportamento se deve a isso. Ah, não, por causa da conjuntura política, é por causa do capitalismo, seja lá o que for. E aí você vai estabelecendo os seus critérios para avaliar se você é santo ou se você é pecador. No final das contas, você nunca vai ser, ou nunca vai reconhecer que você de fato é um pecador miserável, condenado e que merece apenas o inferno, porque você se rebelou contra o santo, contra o único Deus vivo e verdadeiro, a única fonte de graça. Você se rebelou para fazer a sua vontade. Eu elaborei as 2 questões. E, meus irmãos, assim como aquele professor, Deus é tão misericordioso que Ele não deixou até aqui, não deixará que nenhum dia consuma a nossa vida, pela sua misericórdia. Ai de mim, enquanto você não tiver essa postura, isso é prova de que você não viu a glória de Deus, você não creu em Jesus, morto
e ressuscitado, Senhor dos senhores e Rei dos reis. Você não viu o Rei dos reis, porque é impossível estar diante do Rei dos reis, como Isaías estava, e não reconhecer o seu pecado. É necessário, então, que você faça como a palavra de Deus diz, em Romanos 10, 9, é necessário crer que Deus ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, mas é necessário também confessar com a sua boca. Quando você confessa que Jesus é o Senhor, você está confessando que é Ele quem determina a lei que vai julgar a sua vida. É Ele quem determina o nível de justiça pelo qual você será julgado. E eu quero dizer para você qual é o gabarito. Sabe qual é o gabarito que vai avaliar você? Na última prova do curso da vida, esse gabarito se chama Jesus de Nazaré. O único justo que pisou nessa terra. E ele só não pecou porque ele era Deus. Essa é uma prova da sua divindade também, apesar de ser prova da sua humanidade perfeita. É diante de Jesus, da sua glória, aquele que não pecou, que você será julgado. Por isso, Deus tem misericórdia de você, preservou a sua vida até hoje, para que hoje você possa, vendo a glória de Deus, que está sendo exposta pela sua palavra, reconhecer que é um pecador. É importante que isso aconteça para que você seja purificado pela graça de Deus, e nós temos insistido. A visão da glória de Deus está relacionada com a sua graça, com essa disposição de Deus em aceitar você, mesmo sendo pecador, e purificar a sua vida. Veja que no nos versículos 6 e 7, o texto diz: com a brasa que tirara do altar, tocou meus lábios, a tua iniquidade foi tirada, o teu pecado foi perdoado. Vejam que em nenhum momento a graça de Deus é uma negação da sua justiça. Deus ser gracioso conosco não quer dizer que Ele abriu mão dos critérios. Aqui se fala de um sacrifício que está sendo feito. Aqui, aquele ser celestial retira uma brasa que vem do altar, porque tem sacrifício, tem derramamento de sangue. Em nenhum momento Deus purificaria sem que o preço fosse pago. Veja que interessante. A graça de Deus é uma forma dele exercer a sua justiça, não é negação da sua justiça. Então nós estamos diante, meus irmãos, da única possibilidade de purificação e de comunhão com Deus, que é o sangue de Jesus derramado por nós. É promessa de Deus no próprio livro de Isaías, no capítulo 1, versículos 25 e 26. Aquele Deus que é justo, que punirá o povo, é o mesmo Deus que o salvará, que o purificará. Voltarei contra ti a minha mão, purificar-te-ei como com potassa das tuas escórias, e tirarei de ti todo o mal impuro. Versículo 26. Restituir-te-ei os teus juízes, como eram antigamente, os teus conselheiros, como no princípio. Depois te chamarão cidade de justiça, cidade fiel. Tem julgamento de Deus. Ele cumpre sua justiça para nos purificar, então, através da sua graça. Em Jesus, nós temos a graça e a justiça. Aqui, meus irmãos, nós estamos diante de um processo de expiação, de retirar o pecado. E como isso aconteceu em nossa vida? Aconteceu através do sacrifício de Jesus. Agora, tudo isso que nós estamos expondo na palavra de Deus, não é para ser admirado, não é para ser contemplado, é para ser experimentado. Vejam que o conhecido filósofo Luiz Felipe Pondé, muito conhecido, principalmente pela sua atuação nas redes sociais, ele disse o seguinte: eu fiquei ateu com 8 anos. Alguém poderia dizer que com os anos me tornei um ateu encantado pelo personagem Deus e pela possibilidade de existir perdão no mundo, justamente porque, no fundo, não o merecemos. Sou cego, mas pressinto o espaço
à minha volta. Veja o que este homem, de um tirocínio admirável, uma influência muito grande hoje, diz. Ele diz que é ateu. Mas ele diz que pode ser acusado de admirar o personagem de Deus. Ele não considera Deus como sendo uma pessoa real com quem ele pode se relacionar. Mas ele admira. E ele admira mais, admira a possibilidade de existir o perdão no mundo, justamente porque, no fundo, ele entende que é necessário reconhecermos que nós não merecemos a vida, não merecemos as pessoas que Deus nos deu, não merecemos as oportunidades que Deus nos dá. Ele entende que é necessário reconhecer isso, mas ele diz no final: eu sou cego, eu só presinto espaço no ar. Não é suficiente você admirar a palavra de Deus, não é suficiente você admirar o caráter de muitos cristãos que estão num processo de purificação. Meus irmãos, louvado seja Deus pela vida de tantos irmãos que eu tive o privilégio de conhecer, que foram transformados pela graça. A graça de Deus é especialista em processos. Quando você experimenta a graça, você entra em vários processos de mudança, na área financeira, na área sexual, na área familiar, e Deus vai moldando a sua vida, e você vai crescendo no conhecimento de Deus, abandonando muitas práticas. Louvado seja Deus pela transformação de vida que nós conhecemos em nossa vida, em tantos que estão no meio do povo de Deus, mas não é suficiente você admirar isso de fora, como espectador, como se você estivesse num teatro. É necessário que você tenha uma experiência pessoal com a graça de Deus, senão você continuará, e é até honesto da sua parte dizer o mesmo do Luiz Felipe Pondé: eu sou cego. Porque enquanto você não tiver uma visão da glória de Deus, você não poderá experimentar a graça de Deus. E eu posso dizer no sentido inverso: se você não experimentou a graça de Deus, ou seja, reconhecer que você só pode ser purificado pela misericórdia de Deus em sua vida, então é porque você não teve uma visão da glória de Deus. É assim, meus irmãos, que Isaías, depois de tudo isso, numa experiência diferente de outros vocacionados da Bíblia, ele não recebe um chamado específico. Ele mesmo diz: envia-me a mim. Deus faz apenas uma pergunta: a quem enviarei? E ele então, vivendo essa experiência com a graça, diz: envia-me a mim, eis-me aqui. É assim que, uma vez que nós temos uma visão da glória de Deus, nós podemos ver também que temos uma missão a cumprir da parte de Deus, e como nós já dissemos, o próprio Senhor Jesus vai cumprir cabalmente essa missão, mas foi necessário que Deus levantasse profetas como Isaías, para que o povo fosse preservado até que chegasse o Senhor. E hoje, nós também somos chamados por Deus, a partir da visão de sua glória, para continuarmos levando outras pessoas a conhecerem Jesus como Senhor e Salvador, como estamos engajados nessa campanha de missões nacionais. Tantos brasileiros que estão ainda cegos, sem uma visão da glória de Deus, sem uma visão de que são pecadores, sem uma visão de que Deus tem um propósito em suas vidas. Nosso país está abalado, as suas estruturas estão abaladas. Nós estamos saindo de um processo, entrando em outro, talvez com consequências que fujam do controle das autoridades, do ponto de vista econômico. Graças a Deus, porque Deus foi misericordioso conosco, apesar de tantas perdas, foi misericordioso com nossa igreja, todos os dias renovou suas misericórdias e em nenhum deles nós somos consumidos, mas temos muitos desafios pela frente. Temos um tempo tenebroso diante de nós. E então nós somos chamados por Deus para uma missão. Só estaremos preparados como igreja para cumprirmos essa missão, de levar o amor de Deus, como nós cantamos hoje pela manhã: dá-me tua visão, Senhor. E quando nós temos essa visão de Deus, nós podemos dizer, como dissemos hoje naquele hino: que eu possa ao mundo demonstrar o teu maravilhoso amor. Vamos assim, meus irmãos, encorajados pela palavra de Deus, louvar ao Senhor. Contemplamos a sua glória, a sua graça. Agora vamos louvar ao Senhor. Hino 12 do cantor cristão. Entoaremos nesse momento.